Shalom, shalom. Então, minha gente, paz e graça. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Então, sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional. Glória a Deus, né? E se você está a primeira vez, não deixa de se inscrever, não. Vamos fazer devocional junto, todo dia, e orar junto também. Você vai ser muito, muito abençoado, tá bom? Então, para começar logo hoje, nós temos um texto que está lá em Tiago, no capítulo 4, e o verso 14, que diz assim: Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Aleluia! Então, minha gente, o título da mensagem hoje é A Brevidade da Vida. Eita, né? É isso mesmo. Passa muito rápido. Quando a gente vê, meu Deus, quanta coisa eu já vivi. Não é? Gente, ele fala muito aqui nesse texto dele, sobre a gente viver o hoje, o nosso presente. A gente, claro, tem as nossas lembranças do passado e a gente tenta ali vislumbrar o nosso futuro. Mas a gente precisa das lembranças do passado somente para a gente saber de onde a gente veio, o que a gente passou, mas não para a gente ficar agarrado naquilo, né? Porque já passou. O próprio nome já diz. E o futuro a gente não sabe. Então, a gente não pode ficar o tempo todo somente pensando no futuro, como vai ser, como vai deixar de ser, preocupado, ansioso, porque isso só gera um desgaste emocional, né? Claro, a gente deve se precaver para o futuro, mas não ficar focado só nisso. A gente precisa viver o momento presente. É um presente de Deus. A gente viver o nosso presente. Lá na frente, a gente vai dizer, puxa, devia ter aproveitado mais aquela época, né? Hoje em dia, a gente não fala lembrando, né? Poxa, devia ter vivido mais aquele momento, devia ter, né? Então, mais à frente, é do mesmo jeito. A gente vai lembrar de hoje e vai dizer, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter tentado, eu devia ter me dedicado mais. Então, o presente é uma dádiva, é um presente mesmo. A gente viver agora, vivenciar esse momento que a gente tem, aprender o que a gente pode aprender, fazer o que a gente puder fazer, estar em busca sempre de uma melhora, de uma evolução, um crescimento espiritual. E como ser humano também, né? Porque isso influencia em tudo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos estar alinhados com o propósito e com isso tudo muito bem equilibrado, né? É a gente saber as prioridades, a gente saber discernir os ambientes que a gente deve estar, as pessoas e tudo mais, e honrar, né? Honrar o momento, honrar as pessoas que estão com a gente, que convivem, que acompanham o nosso crescimento, celebrar, né? As pessoas que estão torcendo por nós verdadeiramente. As que não estão, a gente ora e abençoa, né? A gente ora e abençoa. Mas a gente precisa honrar aquelas que nos amam de verdade e a gente sabe quais são, que se preocupam conosco, que estão sempre em oração pela nossa vida. Que bênção que é, não é? Dessas pessoas. Lugares que a gente vai e que a gente é celebrado
e não tolerado, né? É muito bom você chegar num lugar e saber que a sua presença agrada, que as pessoas estavam esperando por você, que querem a sua presença ali. É uma bênção de Deus, né? Então, esses momentos a gente precisa muito curtir o hoje, aproveitar e, acima de tudo, estar na presença de Deus, não é? Assim como também quando a gente alcançar as promessas, quando a gente conseguir cumprir com o nosso propósito, quando a gente, né, concluir um plano de Deus e vamos começar outro plano, Deus, né? E a gente celebrar, e a gente agradecer. A gente não pode esquecer quando a gente estiver com a vitória na mão, de a gente estar com Deus também, de celebrar, de adorar, de honrar a Deus. A gente precisa fazer mais isso. Não só no momento em que a gente tiver a vitória, a gente deve fazer isso constantemente, né? A gente não pode esquecer, porque tem gente que quando alcança o que queria, esquece de Deus. Não, a gente tem que estar celebrando também. No entanto, a nossa oração deve sempre ser honrando a Deus, adorando ao Senhor, porque tantas são as bênçãos em nossa vida, tanta coisa que a gente tem ou vive hoje que a gente orou lá atrás, né? Então, a gente precisa ser grato por tudo, tudo. A gente já esperou um dia para ter ou ser o que a gente tem e é hoje. Então, por que não agradecer? Agradecer todos os dias, desde a hora que Deus nos acorda de manhã. Porque se Deus nos acorda, Ele tem um plano na nossa vida, né? Então, a gente precisa celebrar. Quantas e quantas pessoas não estão nas suas casas, nas suas camas, né? Gostariam de estar e não podem por tantas coisas, uma doença, enfim, tantos motivos, né? E se você tem essa bênção de estar, de acordar todo dia, de ter um trabalho para você, quanta gente está desempregada, né? E você tem o seu trabalho. Então, é bênção de Deus, tudo é bênção de Deus na nossa vida, as permissões de Deus são bênçãos, né? Independente se a gente vive ou não um processo por causa das permissões de Deus, mas se Ele permitiu, porque a gente está precisando. Tem alguma coisa para a gente aprender, alguma lição, tudo tem um propósito nesse mundo, né? Então, gente, a gente tá com essa lembrança como diz o título aqui, de que a vida, né, é breve, e que a gente precisa estar nesse momento aqui, aproveitando o presente para evoluir, para crescer em pessoa e espiritualmente. É de muita, muita importância. A gente não pode estar só com o olho no futuro, não. E lembrar sempre que a vida aqui é breve, mas a gente tem lá na frente a eternidade nos esperando, né? Que bênção que é saber que a gente tem a eternidade, sem dores, sem lágrimas, sem lutas, a eternidade ao lado de Jesus. Então, esse é o nosso foco principal, mas para a gente chegar nele, a gente precisa fazer o coerente hoje, o correto hoje, estar alinhado hoje com o propósito. Amém? Eu deixo essa palavra aí no coraçãozinho de cada um. E aqui ele deixa esta frase em destaque: não viva somente para esta terra. Existe uma eternidade esperando por você. Olha, é isso mesmo. Ele recomenda a gente a leitura do Salmo 43, tá bom? Para a gente meditar aí na palavra. Já deixou sua curtida, seu like,
Já se inscreveu? Se inscreve aí, não deixe de acompanhar. É uma bênção a gente criar esse hábito devocional. É maravilhoso o tempo com Deus. Então, deixa seu amém nos comentários e envia para alguém, para a gente evangelizar, amém? Estamos às portas aí com Jesus. Muitos sinais, muitas profecias se cumprindo. Precisamos levar esse evangelho a todas as nações, gente. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigada, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, diante de Ti, Senhor, em Tua presença. Tu és o nosso amado, o amado da nossa alma. Nós Te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu santo nome. Obrigada, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui tem cuidado de nós. Senhor, eu Te apresento todas essas pessoas que estão aqui orando junto comigo. Olha o coração de cada uma delas, Pai. Tu as conheces, Senhor. Então traz à existência tudo o que elas estão precisando. Senhor, essa pessoa que está desesperada, essa pessoa que está, Senhor, preocupada demais com seus problemas, Pai, vem agora com um milagre, Senhor. Traz um milagre para essa vida, Pai, em nome de Jesus. O homem não pode fazer, mas o Senhor pode, Senhor. Então, traz esse milagre. Faz o sobrenatural acontecer, Pai, na vida dessa pessoa. Lhe dá ânimo novo. Levanta ela, Pai. Arranca toda tristeza, toda depressão, toda opressão maligna, Pai. Em nome de Jesus. Que ela venha, Senhor, a se reerguer. Que ela sinta no coração a tua paz, a tua alegria e o teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem também trazendo cura, saúde, libertação de amarras espirituais, Senhor. Quebra toda obra do maligno, Pai. Em nome de Jesus, desvia do nosso caminho toda seta das trevas. Em nome de Jesus, que toda enfermidade também se renda ao nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, como Teus servos, fiéis, tementes a Ti, Pai. Nós só temos um Deus, que é o Senhor, o Altíssimo, soberano. Nós Te amamos, Pai. Queremos estar contigo todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso aí. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém, pelos nossos irmãos missionários. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.